O sol ainda lutava contra as sombras da manhã quando Rex sentiu algo diferente no ar. Suas orelhas pontudas se ergueram, captando um som que gelou seu sangue. Um miado desesperado, agudo, carregado de pânico puro. O pastor alemão de pelagem dourada parou abruptamente sua caminhada matinal pela floresta. Cada músculo do seu corpo tenso, como uma corda prestes a se romper. Comente de onde você está assistindo e compartilhe para que mais pessoas vejam essa história. Rex conhecia aquela floresta como a palma de suas patas. Há 3 anos, desde que seu dono, o guarda florestal Miguel, se mudara para a cabana no coração da reserva natural, ele patrulhava essas trilhas todos os dias. Conhecia cada árvore, cada pedra, cada curso d'água. Mas aquele som era novo. Era o grito de alguém que estava morrendo. Seus olhos castanhos, normalmente calmos e observadores, agora brilhavam com uma intensidade selvagem. O instinto protetor que corria em suas veias, herança de gerações de cães pastores, gritava mais alto que qualquer comando de obediência. Sem hesitar, Rex disparou em direção ao som, suas patas poderosas martelando contra o solo úmido da mata. As folhas secas voavam ao seu redor, enquanto ele saltava sobre troncos caídos e desviava de arbustos espinhosos. Galhos baixos arranhavam sua pelagem, mas ele nem sentia. Sua respiração ofegante criava pequenas nuvens de vapor no ar frio da manhã, e seu coração batia como um tambor de guerra em seu peito. O miado se repetiu, mais fraco agora, mais desesperado. Rex sentiu uma punhalada de urgência atravessar seu peito. Quem quer que fosse, estava perdendo as forças. O tempo estava se esgotando. Ele chegou a uma clareira que conhecia bem, um local onde Miguel costumava fazer suas observações de aves. Mas algo estava terrivelmente errado. No centro da clareira, onde antes havia apenas grama e flores silvestres, agora se abria um buraco escuro como a boca do inferno. Era um poço antigo, provavelmente escavado por exploradores de ouro décadas atrás, e depois abandonado, coberto por décadas de folhas e galhos, até que alguém ou alguma coisa havia caído através da cobertura frágil. Rex aproximou-se cautelosamente da borda, suas garras se cravando na terra solta. O cheiro que subia do poço era um coquetel de umidade, terra podre e medo. Medo puro e primitivo que fazia seus pelos se arrepiarem. Quando olhou para baixo, o que viu fez seu sangue gelar. Lá embaixo, a pelo menos 5 metros de profundidade, uma pequena criatura alaranjada com listras negras se debatia desesperadamente contra as paredes de pedra e lama. Era um filhote de tigre, não podia ter mais que algumas semanas de vida. Suas patinhas minúsculas arranhavam freneticamente a parede lisa, tentando encontrar apoio, mas escorregavam repetidamente. A cada tentativa falhada, ele emitia aquele miado heartbreaking que havia guiado Rex até ali. O filhote ergueu sua cabecinha e Rex viu nos olhos azuis da criatura um reflexo de sua própria alma, a mesma determinação, a mesma recusa em desistir, mesmo diante do impossível. Mas também viu algo que o partiu ao meio, desespero absoluto. O filhote sabia que estava morrendo. Rex começou a latir, um som profundo e poderoso que ecoou pela floresta como um sino de alarme. Talvez Miguel ouvisse, talvez alguém viesse, mas mesmo enquanto latia, ele sabia que era tarde demais. A cabana ficava a quilômetros de distância, e pela aparência do filhote, pelagem molhada de orvalho e lama, tremores visíveis mesmo à distância, ele não tinha muito tempo. Foi então que Rex ouviu passos, pesados, deliberados, aproximando-se pelas árvores com uma graça mortal que fez cada instinto de sobrevivência em seu corpo gritar em alerta máximo. Ele se virou lentamente e seu mundo mudou para sempre. Emergindo das sombras entre as árvores como um pesadelo feito carne, uma tigresa adulta se materializou.
Ela era magnífica e aterrorizante ao mesmo tempo. Quase 3 metros da cabeça à cauda, músculos ondulando sob a pelagem laranja brilhante marcada por listras negras perfeitas. Seus olhos amarelos, frios como chips de âmbar, se fixaram em Rex com uma intensidade que fez seu sangue virar gelo. Mas não era raiva o que Rex viu naqueles olhos. Era algo muito pior. Era desespero maternal elevado à enésima potência. Era o olhar de uma mãe que havia perdido seu filho e encontrado o culpado. A tigresa abaixou o corpo, músculos se contraindo como molas comprimidas. Suas garras, longas como facas de cozinha, se estenderam, cravando-se na terra. Um rosnado baixo e gutural emergiu de sua garganta, um som que parecia vir das profundezas da terra, carregado de uma promessa de morte. Rex entendeu imediatamente o mal-entendido fatal. Para a tigresa, ele não era um salvador potencial. Ele era o predador que havia prejudicado seu filhote. Ela havia seguido o cheiro do pequeno até ali e encontrado um cão doméstico perto do buraco onde seu bebê estava preso. Na mente dela, só havia uma explicação. Rex era o culpado. O pastor alemão sentiu cada músculo de seu corpo se retesar. Ele havia enfrentado ursos, cobras venenosas, até mesmo onças durante suas patrulhas com Miguel. Mas nunca algo assim. Nunca uma mãe tigresa enlouquecida de dor, convencida de que ele havia ferido seu filhote. Por um momento que pareceu uma eternidade, predador e cão se encararam. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais pássaros cantando, não havia mais vento sussurrando nas folhas, não havia mais nada além daqueles 2 pares de olhos travados em um duelo mortal de vontades. O filhote miou novamente lá embaixo, mais fraco agora, e o som quebrou a tensão como um tiro. A tigresa rugiu, um som que fez as árvores tremblarem e enviou pássaros voando em pânico de seus ninhos. Era um rugido de luto, de raiva, de promessa de vingança. Rex sabia que tinha segundos antes que ela atacasse. Segundos para tomar a decisão que definiria não apenas seu destino, mas o destino do pequeno ser indefeso no fundo do poço. Ele poderia correr. Com sua velocidade e conhecimento da floresta, talvez conseguisse escapar. Poderia voltar correndo para a cabana, encontrar Miguel, trazer ajuda, mas o filhote não tinha tempo para talvez. A cada segundo que passava, suas forças diminuíam. Logo, seria tarde demais. Ou ele poderia ficar. Enfrentar uma das criaturas mais perigosas do mundo, com suas próprias patas e dentes, sabendo que suas chances de sobrevivência eram praticamente zero. Poderia tentar mostrar à tigresa que ele estava ali para ajudar, não para causar dano. O miado fraco ecoou novamente do poço e Rex tomou sua decisão. Lentamente, muito lentamente, ele se afastou da borda do poço e se deitou no chão, barriga para cima, expondo sua garganta. O gesto universal de submissão no reino animal. Era a posição mais vulnerável possível, uma declaração clara de que ele não representava a ameaça. A tigresa hesitou, confusa. Sua cabeça se inclinou ligeiramente, seus olhos amarelos piscando uma vez. Rex aproveitou o momento e começou a choramingar baixinho, um som plaintivo que atravessou o ar matinal como uma súplica. Então, mantendo seus movimentos lentos e deliberados, ele rastejou de volta até a borda do poço e olhou para baixo, depois para ela, depois para baixo novamente. Por favor, seus olhos imploravam. Entenda, eu quero ajudar. O filhote escolheu aquele momento exato para emitir um miado mais alto, mais desesperado. A tigresa ouviu, e algo mudou em sua expressão. A raiva cega começou a dar lugar à confusão e, então, compreensão. Ela se aproximou cautelosamente do poço, cada passo medido e silencioso. Quando olhou para baixo e viu seu filhote, molhado, com frio, aterrorizado, mas vivo, um gemido baixo e angustiado escapou de sua garganta.
Era o som de uma mãe reconhecendo o perigo que seu bebê enfrentava. Rex se levantou lentamente e começou a latir novamente, mas desta vez de forma diferente. Não eram latidos de alarme ou agressão. Eram latidos de comunicação, tentando dizer à tigresa que ele havia encontrado o filhote, que queria ajudar, que eles precisavam trabalhar juntos. A tigresa o observou por um longo momento, seus olhos amarelos estudando cada nuance de sua linguagem corporal. Rex podia quase ver as engrenagens girando em sua mente felina. Ela estava reavaliando a situação, tentando entender este cão estranho que se recusava a fugir, que se submetia a ela, mas que claramente queria salvar seu filhote. Então, aconteceu algo que Rex nunca esqueceria pelo resto de sua vida. A poderosa tigresa, uma das criaturas mais majestosas e orgulhosas da terra, lentamente abaixou sua cabeça real até o chão. Suas patas dianteiras se estenderam para frente, colocando-a em uma posição de súplica que espelhava a que Rex havia assumido momentos antes. Ela estava se ajoelhando diante dele. Não era submissão. Tigres não se submetem. Era algo muito mais profundo e mais poderoso. Era o reconhecimento de uma mãe desesperada de que ela não conseguia salvar seu filho sozinha. Era um pedido de ajuda da criatura mais orgulhosa da selva para um cão doméstico que ela havia quase matado minutos antes. Lágrimas, se cães pudessem chorar lágrimas, teriam escorrido pelo rosto de Rex naquele momento. O peso da confiança que acabara de ser depositada em suas patas era esmagador. Uma mãe havia acabado de colocar a vida de seu filho em suas mãos. O miado fraco do filhote ecoou novamente do poço, mais desesperado agora, mais fraco. O tempo estava acabando, e Rex sabia que o que fizesse nos próximos minutos determinaria se uma família seria reunida ou se uma tragédia incompensável se desenrolaria nesta clareira silenciosa. Ele olhou para a tigresa ajoelhada, para o poço escuro, onde um bebê lutava pela vida, e então para suas próprias patas, patas que não foram feitas para escalar, que não tinham garras retráteis como as de um gato, que pertenciam a uma espécie que havia evoluído para correr em terreno plano, não para descer em poços profundos, mas às vezes o impossível é apenas um convite para a coragem se manifestar. Rex se aproximou da borda do poço novamente, estudando suas paredes de pedra e terra. A descida seria traiçoeira. As paredes eram escorregadias e instáveis, e se ele caísse, tanto ele quanto o filhote morreriam. Mas se ele não tentasse, ele olhou mais uma vez para a tigresa. Ela continuava na mesma posição, sua cabeça ainda abaixada, mas seus olhos amarelos fixos nele com uma intensidade que queimava. Naqueles olhos, Rex viu toda a dor de uma mãe, toda a esperança de um milagre, toda a fé de que ele, este cão desconhecido, poderia fazer o impossível. E naquele momento, Rex soube que não havia escolha. Não realmente. Ele havia nascido para proteger, havia sido criado para servir. E agora, nesta manhã que havia começado como qualquer outra, ele descobriu qual era seu verdadeiro propósito na vida. O pastor alemão tomou uma respiração profunda, sentiu o cheiro da terra úmida e do medo, ouviu o miado fraco lá embaixo se misturar com o som de seu próprio coração batendo, e começou sua descida ao inferno para salvar um anjo de listras laranja. A verdadeira aventura estava apenas começando. Palavras, 2483. Capítulo 2. O desafio. A primeira coisa que Rex sentiu quando colocou suas patas na borda do poço foi o terror puro correndo por suas veias como veneno líquido. Suas garras escorregaram na pedra úmida, e por um momento aterrorizante, ele quase despencou de cabeça no abismo. Seu coração disparou como um motor desregulado, bombeando adrenalina por cada fibra de seu ser. O cheiro que subia do poço era sufocante. Terra podre, água estagnada e o musk almiscarado do medo animal. Rex forçou-se a respirar pela boca, tentando controlar o pânico que ameaçava consumi-lo.
Lá embaixo, o filhote de tigre havia parado de miar, e isso era muito pior que os gritos desesperados. Silêncio significava desistência. Silêncio significava morte. Aguenta firme, pequenino. Rex murmurou baixinho, sua voz rouca ecoando nas paredes de pedra. Ele não sabia se tigres entendiam a língua dos cães, mas esperava que seu tom tranquilizador chegasse até o bebê aterrorizado. Atrás dele, a tigresa emitiu um gemido baixo e angustiado, um som que atravessou o peito de Rex como uma lança. Ele se virou ligeiramente e a viu ainda na posição de súplica, mas agora seus olhos amarelos estavam fixos no poço com uma intensidade que queimava. Suas garras enormes se cravavam e se descravavam nervosamente na terra, deixando sulcos profundos. Cada músculo de seu corpo estava tenso como uma corda de violino prestes a se romper. Rex compreendeu que não era apenas a vida do filhote que dependia de seu sucesso. Se ele falhasse, se aquele bebê morresse, a tigresa enlouqueceria de dor. E quando grandes felinos enlouquecem, eles se tornam máquinas de matar indiscriminadas. Ela devastaria a floresta inteira em sua fúria, atacando qualquer coisa que se movesse, até que os guardas florestais fossem forçados a abatê-la. 2 vidas, Rex pensou sombriamente. Talvez mais, se ela sair numa rampagem. Tudo depende de mim. A pressão era esmagadora, mas Rex havia aprendido há muito tempo que coragem não era a ausência de medo, era agir apesar dele. Lentamente, cuidadosamente, ele começou sua descida mortal. As paredes do poço eram um pesadelo de pedra escorregadia, terra solta e raízes podres que se despedaçavam ao menor toque. Rex tentou distribuir seu peso, usando suas 4 patas como pontos de ancoragem, mas a cada movimento, pedaços de terra se soltavam e caíam no escuro abaixo, fazendo ecos sinistros que pareciam risadas de demônios. A meio metro de profundidade, sua pata traseira direita escorregou violentamente. Rex se agarrou desesperadamente com as patas dianteiras, suas garras encontrando uma saliência minúscula na rocha. Por um momento terrível, ele ficou pendurado apenas pelas 2 patas, sentindo seus músculos gritarem de dor, enquanto seus membros traseiros batiam freneticamente contra a parede procurando apoio. Lá em cima, a tigresa rugiu, um som de puro terror maternal que fez os pelos de Rex se arrepiarem mesmo em sua situação desesperadora. Ela havia se levantado e estava caminhando de um lado para o outro na borda do poço, como uma fera enjaulada. Rex podia ouvir suas garras arranhando nervosamente a terra. Podia sentir o calor de sua presença, mesmo através dos metros que os separavam. Calma. Rex ofegou, tanto para si mesmo quanto para ela. Calma, eu vou conseguir. Mas enquanto falava, ele sentiu suas garras começarem a escorregar na pedra úmida. Suas patas dianteiras estavam dormentes de tanto esforço, e uma cãibra devastadora começou a subir por sua perna direita. Não agora, ele implorou silenciosamente. Por favor, não agora. Foi então que ouviu. Um miado tão fraco que era quase inaudível, como o último suspiro de uma alma perdida. O filhote ainda estava vivo, ainda lutando. Esse som minúsculo deu a Rex uma força sobrenatural. Com um rosnado feroz, ele conseguiu encontrar apoio para suas patas traseiras em uma protuberância da rocha e continuou sua descida. Cada movimento era uma agonia calculada. Cada respiração, uma luta contra o pânico que ameaçava dominá-lo. A 2 metros de profundidade, o ar ficou mais denso, mais sufocante. Rex sentia como se estivesse se afogando em melado. Suas patas tremiam de exaustão, e suor, ou era orvalho, escorria por sua pelagem, fazendo-o escorregar ainda mais nas paredes traiçoeiras. Foi aí que aconteceu o impensável. Uma seção inteira da parede cedeu sob seu peso. Rex sentiu o mundo desabar literalmente ao seu redor, enquanto toneladas de terra e pedra solta despencavam no abismo.
Ele gritou, um latido agudo de terror puro, enquanto caía no escuro, certo de que estava morrendo, certo de que havia falhado. O som que veio de cima foi algo que Rex jamais esqueceria. A tigresa rugiu com uma força que fez a própria terra tremer, um som de lamento tão profundo e devastador que pássaros a quilômetros de distância alçaram voo em pânico. Era o rugido de uma mãe que acabara de ver a única esperança de salvar seu filho desaparecer nas trevas. Mas Rex não morreu. Ele caiu apenas mais 1 metro antes de se espatifar numa plataforma estreita de pedra sólida que se projetava da parede, uma saliência que não conseguira ver de cima. A queda o deixou atordoado e dolorido, com o gosto de sangue na boca e uma dor lancinante no ombro esquerdo, mas vivo. Mais importante ainda, quando a poeira baixou e ele conseguiu enxergar através da escuridão, Rex viu que estava agora no mesmo nível do filhote de tigre. O bebê estava encolhido num canto da base do poço, não maior que um gato doméstico, sua pelagem laranja com listras negras enlameada e molhada. Seus olhos azuis, que um dia se tornariam o amarelo feroz de sua mãe, estavam vidrados de exaustão e terror. Quando viu Rex, o filhote tentou recuar ainda mais, emitindo um miado fraco que partiu o coração do cão. Ele tem medo de mim, Rex percebeu com uma pontada de dor. Para ele, eu sou apenas outro predador. Ei, pequenino, Rex sussurrou, sua voz mais suave que uma brisa de verão. Está tudo bem, eu vim te tirar daqui. Lentamente, muito lentamente, Rex se arrastou pela plataforma em direção ao filhote. Cada movimento enviava ondas de dor por seu corpo machucado. Mas ele ignorou. Precisava ganhar a confiança do bebê, ou nunca conseguiria carregá-lo para cima. O filhote o observava com aqueles olhos azuis enormes, tremendo como uma folha no vento. Rex podia ver que o pequeno estava em estado de choque. Sua respiração era rápida e irregular, e havia uma qualidade vítrea em seu olhar que indicava hipotermia severa. Não temos muito tempo, Rex pensou urgentemente. Ele está morrendo de frio e desidratação. Preciso tirá-lo daqui agora, ou vai ser tarde demais. Mas quando tentou se aproximar mais, o filhote sibilou. Um som patético vindo de uma criatura tão pequena, mas que mostrava que ainda tinha espírito de luta. Rex parou imediatamente e se deitou, fazendo-se parecer menor e menos ameaçador. Shhh! Ele murmurou. Sua mamãe está lá em cima. Ela me mandou vir buscar você. Como se entendesse as palavras, ou talvez reconhecesse algo na entonação de Rex, o filhote parou de sibilar. Seus olhinhos azuis se fixaram no rosto do cão, estudando-o com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. De repente, lá de cima, veio o som da tigresa. Ela havia se deitado na borda do poço e estava fazendo um som que Rex nunca havia ouvido antes. Um chamado baixo, gutural, quase como um ronronar, mas carregado de uma emoção tão profunda que fez seus olhos arderem. O filhote ergueu a cabecinha imediatamente. Mamãe! Rex podia quase ver o pensamento passar pela mente do pequeno. O bebê tentou responder, mas seu miado saiu tão fraco que mal foi audível. A tigresa chamou novamente e, desta vez, Rex entendeu. Ela não estava apenas chamando seu filho, estava falando com ele. Provavelmente dizendo que estava tudo bem, que aquele cão estranho estava ali para ajudar, que ela confiava nele. O efeito no filhote foi imediato. Seus músculos relaxaram ligeiramente, e ele parou de tentar se encolher na parede. Ainda cauteloso, mas não mais aterrorizado. Rex aproveitou o momento. Muito devagar, ele começou a se arrastar em direção ao filhote novamente, murmurando palavras tranquilizadoras em um tom que havia usado com filhotes de sua própria espécie. Isso mesmo, campeão. Sua mamãe disse que é para você confiar em mim. Vou te levar de volta para ela, te prometo. Quando estava a apenas meio metro de distância, Rex parou e estendeu muito lentamente uma de suas patas.
O filhote o observou com curiosidade, seus olhinhos azuis seguindo cada movimento. Então, milagrosamente, o pequeno estendeu uma patinha minúscula e tocou a pata de Rex. O contato enviou uma onda de emoção tão intensa pelo peito de Rex que ele quase chorou. A patinha do filhote era tão pequena, tão fria, tão frágil, que parecia que poderia se quebrar ao menor toque. Mas havia confiança naquele gesto. Esperança. É isso aí, pequeno guerreiro, Rex sussurrou. Agora vamos para casa. Mas quando tentou pegar o filhote delicadamente com a boca, um novo problema se apresentou. O bebê tigre era maior do que havia parecido de longe, e Rex percebeu com horror que não conseguiria carregá-lo na boca enquanto escalava. O filhote era pesado demais, e a subida seria impossível se ele tivesse que dividir sua concentração entre manter o bebê seguro e encontrar apoios para suas patas. Pior ainda, quando olhou para cima, avaliando a escalada que teria que fazer, Rex viu que a queda havia tornado tudo muito mais complicado. A seção da parede que havia desmoronado deixara a passagem muito mais instável, e pedaços de terra ainda continuavam caindo ocasionalmente, criando uma chuva mortal de detritos. Como vou conseguir carregar ele lá para cima? Rex se perguntou desesperadamente. Preciso das 4 patas para escalar, mas não posso deixá-lo aqui sozinho de novo. Foi então que teve uma ideia insana. Uma ideia que violava todos os instintos de segurança que havia aprendido em seus anos de treinamento com Miguel, mas que poderia ser a única chance que tinham. Rex olhou para o filhote, que agora estava encostado contra seu peito, procurando calor. O bebê confiava nele completamente agora, seus olhinhos fechados, finalmente permitindo-se relaxar depois de horas de terror. Perdoe-me por isso, pequenino, Rex murmurou. Então, com cuidado extremo, ele pegou o filhote pela pele do pescoço, exatamente como a mãe carregaria, e o colocou nas suas costas, entre seus ombros. O filhote protestou fracamente por um momento, mas depois se aninhou na pelagem quente de Rex, suas patinhas minúsculas se agarrando nos pelos do cão. Era uma posição precária, mas poderia funcionar se Rex conseguisse subir devagar e suavemente o suficiente. Agora vem a parte impossível, ele pensou, olhando para a parede íngreme e instável acima dele. Lá em cima, a tigresa havia percebido que algo estava acontecendo. Rex podia ouvi-la se movendo nervosamente, suas patas pesadas fazendo a terra ao redor da borda do poço tremer ligeiramente. Ela chamou novamente, um som carregado de esperança e terror em partes iguais. Rex tomou uma respiração profunda, sentiu o peso precioso em suas costas e começou a subir. A escalada foi um inferno de terror concentrado. A cada movimento, Rex tinha certeza de que o filhote cairia. A cada vez que suas patas escorregavam, o que acontecia com frequência terrível, ele sentia o bebê escorregar ligeiramente, fazendo seu coração parar. Mas milagrosamente o pequeno tigre se manteve agarrado, suas garras minúsculas encontrando apoio na pelagem densa do cão. A meio caminho da subida, o ombro ferido de Rex começou a travar. A dor era tão intensa que sua visão escureceu por um momento, e ele quase perdeu o apoio. Suor frio escorria por seu rosto enquanto ele lutava contra a agonia, forçando-se a continuar. Não posso desistir, ele se repetia como um mantra. Este bebê conta comigo, a mãe dele conta comigo, não posso desistir. Quando finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Rex conseguiu ver a luz do dia acima dele, suas forças estavam praticamente esgotadas. Seus músculos tremiam incontrolavelmente e cada respiração era uma luta. O filhote em suas costas havia ficado assustadoramente quieto. Rex rezava para que fosse apenas exaustão, não algo pior. Foi quando viu a silhueta da tigresa contra o céu matinal que Rex encontrou sua força final. Ela estava deitada na borda do poço, seus olhos amarelos fixos nele com uma intensidade que queimava. Quando ela viu o filhote nas costas de Rex, um som emergiu de sua garganta, parte ronronar, parte gemido, parte rugido de alívio.
Com um último esforço sobre-humano, Rex se impulsionou para fora do poço, rolando imediatamente para o lado para proteger o filhote da queda. Por um momento, ele simplesmente ficou deitado na grama da clareira, respirando pesadamente, cada músculo de seu corpo gritando de dor. O filhote escorregou de suas costas e aterrissou suavemente na grama. Por um momento terrível, Rex temeu que o bebê estivesse morto. Ele estava tão quieto, tão imóvel. Então, a tigresa se aproximou. Rex se preparou instintivamente para um ataque. Afinal, ele era um predador natural carregando seu filho. Mas em vez disso, a tigresa fez algo que o deixou sem palavras. Ela abaixou sua cabeça majestosa e, muito gentilmente, começou a lamber o filhote, limpando a lama e a sujeira de sua pelagem com uma ternura que contrastava dramaticamente com sua natureza feroz. Seus olhos amarelos se encheram de lágrimas, se tigres pudessem chorar, enquanto verificava cada centímetro de seu bebê procurando por ferimentos. O filhote respondeu fracamente, um miado tão baixo que era quase inaudível, mas música para os ouvidos de sua mãe. Ela o puxou para perto com uma pata gigantesca, enrolando-se ao redor dele para compartilhar seu calor corporal. Foi então que ela olhou para Rex. Não havia mais hostilidade em seus olhos. Não havia mais desconfiança ou ameaça. Em vez disso, Rex viu algo que o emocionou até o âmago. Gratidão pura e absoluta. Uma mãe reconhecendo que um estranho havia arriscado tudo para salvar o que era mais precioso para ela no mundo. Lentamente, a tigresa se levantou, deixando o filhote aninhado na grama morna. Ela caminhou até Rex, que ainda estava deitado, exausto demais para se mover. Por um momento, ela ficou parada ao seu lado, olhando-o de cima. Rex se preparou para qualquer coisa. Até mesmo tigres gratos ainda eram tigres, predadores impredizíveis. Mas então, em um gesto que redefiniu tudo que Rex pensava saber sobre a natureza selvagem, a tigresa abaixou sua cabeça poderosa e, muito gentilmente, tocou seu nariz no nariz de Rex. Era um gesto de respeito, de reconhecimento, de família. Obrigada. Seus olhos diziam, você salvou minha vida. Você salvou o nosso futuro. Você é um herói. Mas mesmo enquanto experimentava esse momento de triunfo, Rex sabia que algo ainda não estava certo. O filhote estava vivo, mas sua respiração era irregular e ele não estava reagindo como deveria. E havia algo mais, um som distante, aproximando-se através da floresta. Vozes humanas, muitas delas. E Rex conhecia aquelas vozes. Eram os guardas florestais, provavelmente procurando por ele depois que Miguel percebera que ele não havia voltado de sua caminhada matinal. O que eles fariam quando encontrassem uma tigresa selvagem e seu filhote? Rex sabia a resposta, e ela lhe gelou o sangue. A verdadeira crise estava apenas começando. Palavras. 2449. Capítulo 3. A reviravolta. As vozes estavam ficando mais próximas, ecoando pela floresta com uma urgência que fez os pelos de Rex se arrepiarem. Mas havia algo errado com aqueles sons. Algo que seu instinto aguçado captou antes mesmo que sua mente consciente processasse. Não eram vozes de resgate, eram vozes de caçada. Rex forçou seu corpo dolorido a se levantar, cada músculo protestando contra o movimento. A tigresa havia percebido as vozes também e estava agora em posição defensiva sobre seu filhote, seus olhos amarelos varrendo a linha das árvores com uma intensidade laser. Seus músculos ondulavam sob a pelagem laranja como cordas de aço prestes a se romperem. O filhote, ainda fraco, mas vivo, se aninhou mais perto de sua mãe, seus olhinhos azuis grandes de medo. Ele podia sentir a tensão no ar, a mudança súbita de atmosfera de alívio para terror iminente. Tem que estar por aqui. Veio uma voz áspera através das árvores, falando em português com um sotaque que Rex não reconheceu. Os rastros levam direto para esta clareira. E você tem certeza de que é ela? Perguntou outra voz, mais jovem, nervosa. Porque se não for a tigresa que o patrão quer,
Ele vai nos matar. Rex sentiu seu sangue gelar. Patrão? Estes não eram guardas florestais. Guardas florestais não falariam sobre um patrão. Não teriam essa urgência gananciosa nas vozes. Não seguiriam rastros como predadores. A tigresa rosnou baixinho, um som gutural que vibrou pelo chão da floresta como um trovão distante. Ela havia chegado à mesma conclusão que Rex. Estes eram os homens que haviam separado sua família, que haviam forçado sua fuga desesperada através da mata, que haviam causado a queda de seu filhote no poço. Caçadores ilegais. A realização atingiu Rex como um raio. A tigresa não estava apenas protegendo seu território quando o encontrou pela primeira vez. Ela estava fugindo. Havia sido perseguida, caçada, forçada a correr com um filhote tão pequeno que mal conseguia acompanhar o ritmo. E em seu desespero para escapar dos predadores humanos, o bebê havia caído no poço abandonado. Rex olhou para a tigresa com novos olhos, vendo agora não apenas uma mãe feroz, mas uma refugiada, uma sobrevivente lutando contra odds impossíveis para proteger o que restava de sua família. E ele, Rex, havia se tornado parte dessa família no momento em que escolheu descer aquele poço. Ali! Gritou uma terceira voz, mais próxima agora. Pegadas frescas! Ela está aqui! Galhos se quebraram e folhas se agitaram quando os homens começaram a correr em direção à clareira. Rex contou pelo menos 3 vozes diferentes, possivelmente mais. Seu treinamento com Miguel havia ensinado a reconhecer os sons da floresta, e estes homens se moviam com a confiança brutal de quem estava armado e perigoso. A tigresa se posicionou de forma protetora sobre seu filhote, suas garras se estendendo completamente, cravando-se na terra. Um rosnado baixo e contínuo emergia de sua garganta, não o som de um animal tentando assustar, mas o som de uma criatura se preparando para matar ou morrer. Rex tomou uma decisão que mudaria o curso de todas as suas vidas futuras. Em vez de correr, como todos os seus instintos de sobrevivência gritavam para ele fazer, Rex se posicionou ao lado da tigresa, entre ela e a direção de onde vinham as vozes. Não era uma posição de desafio ou competição. Era uma posição de aliança, de família. A tigresa olhou para ele por um momento, surpresa. Então, algo extraordinário aconteceu em seus olhos amarelos. Reconhecimento, gratidão e uma aceitação profunda. Rex não era mais um estranho que havia ajudado seu filho. Ele era agora parte da matilha, um protetor, um membro da família que ela defenderia com a própria vida. O primeiro homem irrompeu na clareira como uma explosão de violência e ganância. Ele era alto, magro, com o rosto queimado pelo sol e cicatrizes que contavam histórias de violência. Em suas mãos, uma arma tranquilizante de alta potência, já carregada e apontada. Quando seus olhos se fixaram na tigresa e no filhote, seu rosto se iluminou com uma avareza repugnante. "É ela!" ele gritou para os companheiros que ainda estavam chegando. "A tigresa siberiana! O patrão vai nos pagar uma fortuna por esta belezinha e seu filhotinho." Tigresa siberiana. Rex sentiu uma onda de compreensão e horror. Não era apenas qualquer tigresa. Era uma das criaturas mais raras e valiosas do planeta Terra. No mercado negro internacional, uma tigresa siberiana viva poderia valer centenas de milhares de dólares. Um filhote ainda mais. Mas estes criminosos haviam cometido um erro fatal. Eles haviam visto apenas a tigresa e o filhote. Não haviam notado Rex, que estava parcialmente escondido na sombra de uma árvore grande. O segundo homem emergiu das árvores, mais baixo e mais gordo que o primeiro, mas igualmente armado. Seus olhos pequenos e cruéis brilhavam com cupidez enquanto ele avaliava os prêmios. "Cuidado!" ele alertou seu parceiro. "Estas russas são mais agressivas que as bengalas. Uma mordida pode arrancar seu braço. Por isso temos os dardos." Riu o primeiro homem, levantando sua arma. "2 doses e ela vai dormir como um bebê."
3 doses e o filhote também. Foi então que Rex percebeu a verdadeira magnitude do horror. Estes homens não estavam apenas aqui para capturar a tigresa e o filhote. O comentário sobre 3 doses revelou algo muito mais sinistro. Eles pretendiam overdosar o bebê, matá-lo acidentalmente durante a captura, porque filhotes mortos eram mais fáceis de transportar que filhotes vivos. A tigresa não entendia as palavras, mas ela entendia perfeitamente a linguagem corporal predatória, o tom de ameaça, a posição das armas apontadas para sua família. Seus músculos se contraíram como molas comprimidas, preparando-se para o salto que poderia ser o último ato de sua vida. Rex sabia que ela não sobreviveria. Mesmo com toda sua força e fúria, 2 homens armados com tranquilizantes eram demais. Ela poderia matar um, talvez até ferir gravemente o outro, mas os dardos acabariam atingindo o alvo. E então, foi nesse momento de desespero absoluto que Rex ouviu algo que fez seu coração parar. Uma quarta voz, familiar e aterrorizante ao mesmo tempo. Cuidado, vocês idiotas, não danifiquem a mercadoria. Miguel, sua voz áspera, alterada por medo ou excitação. Rex sentiu seu mundo desmoronar quando seu dono, o homem que ele havia servido fielmente por 3 anos, o homem que ele pensava amar como um pai, emergiu das árvores com uma espingarda nas mãos. Mas era Miguel, como Rex nunca o havia visto. Seus olhos, normalmente gentis e carinhosos, agora brilhavam com uma avareza fria. Seu rosto, sempre sorridente quando falava com Rex, estava contraído numa máscara de cupidez brutal. Não havia mais vestígio do guarda florestal carinhoso que havia resgatado Rex como um filhote abandonado. Miguel? Rex sussurrou, sua voz quebrada pela incredulidade. Miguel? O que? Miguel ouviu e se virou na direção de Rex. Quando seus olhos encontraram os do cão, algo passou por seu rosto. Uma sombra de culpa, talvez até remorso. Mas durou apenas 1 segundo, antes de ser substituída por irritação fria. Rex, ele disse, sua voz desprovida de qualquer calor. Você não deveria estar aqui. Este é seu cachorro? Perguntou o primeiro caçador, mantendo sua arma apontada para a tigresa. Ele pode estragar tudo. Miguel olhou para Rex por um longo momento. Rex podia ver o cálculo acontecendo atrás dos olhos do homem que havia sido seu mundo inteiro. Então Miguel levantou sua espingarda. Rex era um bom cachorro, ele disse friamente. Mas negócios são negócios. A traição atingiu Rex como uma bala física. Não apenas Miguel era parte do esquema de caça ilegal. Ele era o líder, o patrão que os outros homens haviam mencionado. Ele havia usado sua posição como guarda florestal para rastrear animais raros, usando Rex como um localizador inconsciente durante suas caminhadas matinais. Tudo havia sido uma mentira. O amor, o carinho, os anos de companheirismo, tudo fingimento, tudo parte de um plano maior para explorar e destruir a vida selvagem que Rex havia sido treinado a proteger. Mas o que partiu verdadeiramente o coração de Rex não foi a traição. Foi a percepção de que ele havia sido cúmplice involuntário. Quantos animais haviam morrido porque Rex havia inocentemente guiado Miguel até eles durante suas caminhadas? Quantas famílias haviam sido destroçadas por sua confiança cega? A tigresa notou a mudança em Rex. Ela podia sentir a agonia emocional irradiando dele como o calor de uma fogueira, e seus instintos maternais, já expandidos para incluir este cão corajoso, se inflamaram. Um rosnado mais profundo emergiu de sua garganta, desta vez direcionado não apenas aos caçadores, mas especificamente ao homem que havia ferido seu novo membro da família. Miguel notou a mudança na tigresa também. Sua expressão se tornou ainda mais fria, mais calculada. Façam rápido, ele ordenou aos outros. O Rex sempre foi teimoso. Se ele decidiu proteger estes animais, vai lutar até o fim.
Então matamos o cachorro também? Perguntou o segundo caçador, ajustando sua mira. Miguel hesitou por apenas 1 segundo. Então assentiu. Não podemos arriscar que ele atrapalhe a operação. Foi nesse momento que Rex entendeu que havia apenas uma escolha diante dele. Ele podia tentar fugir, abandonar a tigresa e o filhote para salvar sua própria vida. Ou ele podia ficar e lutar contra odds impossíveis, 3 homens armados, incluindo aquele que havia sido seu mundo inteiro. Não havia realmente escolha alguma. Rex se posicionou ainda mais firmemente entre os caçadores e a família de tigres. Seu corpo dolorido e exausto, de repente, se encheu de uma energia feroz, uma determinação que vinha de um lugar mais profundo que o instinto de sobrevivência. Miguel, ele disse, sua voz agora clara e firme apesar de tudo. Você me treinou bem. Me ensinou a proteger os inocentes. Me ensinou que alguns princípios valem mais que a própria vida. Miguel franziu o senho, como se não entendesse por que seu cachorro estava falando com ele como um igual, em vez de obedecer como sempre fizera. Me ensinou, Rex continuou, que às vezes é preciso escolher entre o que é fácil e o que é certo. A tigresa se moveu para ficar ao lado de Rex, seus corpos quase se tocando. Não havia mais hierarquia entre eles. Não havia mais espécies diferentes. Havia apenas uma família enfrentando uma ameaça mortal juntos. O filhote, sentindo a tensão, se aproximou e se posicionou entre as patas de Rex, procurando proteção e oferecendo seu próprio pequeno rugido desafiante. Miguel olhou para a cena. Um cão doméstico, uma tigresa selvagem e um filhote unidos contra ele. E por um momento, apenas um momento, Rex viu um lampejo do homem que ele havia amado. Uma sombra de arrependimento, talvez até de admiração. Mas o momento passou. Miguel apertou o gatilho. O som da espingarda ecoou pela floresta como um trovão, enviando pássaros voando em pânico e fazendo pequenos animais correrem para se esconder. Mas Miguel havia errado de propósito. A bala se cravou numa árvore a metros de distância de Rex. Os outros caçadores olharam para ele, confusos. Patrão, você errou. Cale a boca, Miguel rugiu. Eu nunca erro. E foi então que Rex compreendeu a verdade final, a reviravolta dentro da reviravolta. Miguel não havia se tornado corrupto por ganância. Ele havia se infiltrado no esquema de caça ilegal. Ele era um agente disfarçado, trabalhando para desmantelar a operação por dentro. O tiro de advertência foi um sinal. De repente, a floresta explodiu em atividade. Guardas florestais de verdade emergiram das árvores como fantasmas, cercando os caçadores ilegais com uma precisão militar que falava de meses de planejamento cuidadoso. Polícia ambiental! Gritou uma voz autoritária. Joguem as armas no chão! Os caçadores tentaram resistir, mas eram superados em número e pegos totalmente de surpresa. Em questão de minutos, estavam algemados e sendo levados embora, suas armas confiscadas como evidência. Miguel correu até Rex, suas mãos tremendo, enquanto examinava seu cão em busca de ferimentos. Rex, me perdoe. Ele sussurrou, sua voz quebrando. Me perdoe por ter colocado você em perigo, por ter feito você pensar que eu havia me tornado um monstro. Esta operação... Levamos meses para chegar tão perto deles. Rex o olhou, ainda processando a verdade. Miguel não era o vilão. Era o herói disfarçado, arriscando tudo para proteger criaturas como a tigresa e seu filhote. Mas a tigresa não entendia as reviravoltas humanas. Para ela, Miguel ainda era uma ameaça. Ela rosnou ameaçadoramente quando ele se aproximou de Rex. Foi então que aconteceu o momento mais extraordinário de todos. Rex se posicionou entre Miguel e a tigresa, exatamente como havia feito com os caçadores momentos antes. Mas desta vez, não era para proteger a família de tigres de Miguel. Era para proteger Miguel da tigresa. Ele é família, Rex disse simplesmente, olhando nos olhos amarelos da tigresa.
Ele me salvou como você salvaria seu filhote. Ele é um dos bons. A tigresa estudou Rex por um longo momento, então olhou para Miguel. Algo na postura do homem, a gentileza genuína com que tocava Rex, a preocupação real em seus olhos, deve ter comunicado suas intenções pacíficas. Lentamente, muito lentamente, a tigresa relaxou sua postura defensiva. Não era confiança, ainda não, mas era tolerância. Era reconhecimento de que Rex confiava neste humano, e ela confiava no julgamento de Rex. O filhote, seguindo o exemplo de sua mãe, se aproximou curiosamente de Miguel. Quando o guarda florestal se abaixou lentamente e estendeu sua mão, o pequeno tigre cheirou cautelosamente. Depois deu uma lambidinha minúscula em seus dedos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel. Eles vão ficar bem? Ele perguntou a Rex. O filhote parece desidratado e ela está obviamente estressada. Rex olhou para sua família de adoção, porque era isso que eles eram agora, percebeu. Não mais estranhos unidos pelo perigo, mas uma família verdadeira, forjada na adversidade e amor incondicional. Eles vão ficar bem, Rex disse, sua cauda abanando pela primeira vez em horas. Nós todos vamos ficar bem. Mas enquanto os veterinários da reserva chegavam para examinar os tigres e os últimos caçadores eram levados embora, Rex não podia deixar de sentir que sua jornada estava apenas começando. Ele havia descoberto algo sobre si mesmo naquele dia, algo sobre coragem, sobre família, sobre o tipo de amor que transcende espécies. E no fundo do seu coração, ele sabia que esta não seria a última vez que seria chamado a proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. A verdadeira aventura estava apenas começando. Palavras 2. 497. Capítulo 4. A Redenção. 3 semanas haviam se passado desde aquele dia que mudou para sempre a vida de Rex, e ele ainda acordava todas as manhãs esperando ouvir aquele miado desesperado ecoando pela floresta. Mas em vez disso, o que o recebia era um som muito diferente, o ronronar suave de contentamento, vindo do grande recinto temporário que haviam construído perto da cabana de Miguel. A doutora Helena Vasques, veterinária especialista em grandes felinos que havia voado do Rio de Janeiro especificamente para cuidar da tigresa e seu filhote, estava ajoelhada dentro do recinto fazendo seu exame matinal. Rex observava através da cerca, sua cauda batendo suavemente contra o chão, enquanto acompanhava cada movimento da médica. Como eles estão hoje? Miguel perguntou, aproximando-se com 2 canecas de café fumegante. Ele ofereceu uma à doutora Helena, que aceitou gratamente. Milagrosos, ela respondeu, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Absolutamente milagrosos. Quando chegaram aqui, eu pensei que o filhote não sobreviveria à primeira noite. Desidratação severa, hipotermia, trauma psicológico, mas olhe para ele agora. Rex seguiu o olhar da veterinária e sentiu seu peito se aquecer com orgulho e alegria. O filhote, que eles haviam carinhosamente apelidado de Corajoso, estava brincando energeticamente com uma bola de borracha grande, suas patinhas batendo no brinquedo com uma força que seria impressionante em alguns meses, quando ele crescesse. Suas listras laranja e negras brilhavam saudáveis sob o sol matinal, e seus olhos azuis, que estavam começando a mostrar flashes de amarelo dourado, brilhavam com vivacidade e curiosidade. Mais impressionante ainda era sua mãe. A tigresa, que eles descobriram se chamar Sasha, através de um microchip que a identificava como parte de um programa de conservação internacional, havia se transformado completamente. Não havia mais o olhar selvagem de desespero que Rex lembrava tão vividamente. Em seu lugar estava uma majestade serena, uma confiança tranquila de uma mãe que sabia que seu filho estava seguro. Ela estava deitada na sombra de uma árvore no canto do recinto, observando o Corajoso brincar com aqueles olhos amarelos, agora suaves de afeição maternal.
Ocasionalmente, quando o filhote se afastava muito, ela emitia um chamado baixo e gutural que o fazia correr de volta para perto dela, onde recebia lambidas carinhosas que o faziam ronronar como um motor pequeno. E a ferida na pata dela? Miguel perguntou, referindo-se a um corte que Sasha havia sofrido durante sua fuga desesperada pelos espinhos da floresta. Cicatrizando perfeitamente, sem sinais de infecção. Ela vai ter uma cicatriz, mas não afetará sua mobilidade. Doutora Helena respondeu, fazendo anotações em sua prancheta. Fisicamente, ambos estão prontos para a próxima fase. Rex inclinou a cabeça curioso. Próxima fase? Ele havia evitado pensar sobre o que aconteceria com Sasha e Corajoso quando eles se recuperassem completamente. Nas últimas 3 semanas, eles haviam se tornado parte de sua rotina diária, parte de sua família estendida. A ideia de perdê-los deixava um vazio em seu peito. Como se lendo seus pensamentos, Miguel colocou uma mão gentil em sua cabeça. A boa notícia é que eles vão para um lugar incrível, Rex. Lembra quando te contei sobre o santuário felino dos Grandes Lagos? Rex assentiu. Miguel havia mencionado o santuário algumas vezes, um lugar mágico no Canadá, onde grandes felinos resgatados podiam viver em semi-liberdade, em território imenso que imitava seus habitats naturais, mas com cuidados veterinários e proteção contra caçadores. A doutora Sarah Morrison, a diretora do santuário, está chegando amanhã para buscá-los pessoalmente, Miguel continuou. Ela disse que nunca viu uma história de resgate tão notável quanto a nossa, especialmente... Ele olhou diretamente para Rex. A parte sobre um cão-pastor alemão que arriscou a própria vida para salvar um filhote de tigre. Rex sentiu suas bochechas ficarem quentes. Ele ainda não sabia como processar toda a atenção que havia recebido desde o resgate. Jornalistas, cinegrafistas, até mesmo um documentarista famoso haviam visitado a reserva para ouvir a história. Mas para Rex, nada disso importava. O que importava era que Sasha e Corajoso estavam vivos, saudáveis e prestes a ter a vida que mereciam. Foi então que ouviu um som familiar, o miado suave que havia se tornado música para seus ouvidos. Corajoso havia abandonado sua bola e estava caminhando em direção à cerca onde Rex estava sentado, seus olhinhos fixos no cão com uma expressão que derreteria o coração mais duro. Ele quer dizer oi para o tio Rex, doutora. Helena disse com um sorriso, abrindo o portão do recinto. Quer entrar? Você sabe que é sempre bem-vindo. Rex entrou cuidadosamente no recinto, como havia feito todos os dias nas últimas 3 semanas. Corajoso imediatamente correu para ele, roçando sua cabecinha contra as pernas de Rex e ronronando alto o suficiente para ser ouvido a metros de distância. Rex se deitou para ficar no nível do filhote, e Corajoso imediatamente se aninhou contra seu peito, como havia feito naquele primeiro dia terrível no fundo do poço. Mas agora não havia medo, não havia desespero. Havia apenas amor puro e confiança absoluta. Sasha observou a interação com aprovação visível. Nas primeiras semanas, ela havia sido protetora até mesmo com Rex, permitindo sua presença, mas sempre alerta. Agora, ela o tratava como trataria um membro de sua própria matilha. Quando Rex olhou em sua direção, ela piscou lentamente, o equivalente felino de um sorriso. Sabe, doutora Helena disse, observando a cena com lágrimas nos olhos, em todos os meus anos trabalhando com grandes felinos, nunca vi uma ligação como a que estes dois têm com você. É como se você fosse família de verdade. Porque eu sou, Rex pensou, acariciando gentilmente o filhote com sua pata. E eles são minha família também. Foi Miguel quem quebrou o momento de serenidade com uma notícia que fez o coração de Rex saltar de alegria. Rex, tenho algo para te contar, ele disse sentando-se na grama ao lado dele. A doutora Morrison não apenas quer levar Sasha e Corajoso para o santuário, ela quer que você os acompanhe.
Rex ergueu a cabeça tão rapidamente que quase derrubou o Corajoso, que protestou com um miado indignado. Ela disse que seria cruel separar vocês agora. Miguel continuou, sorrindo diante da reação de Rex. O santuário tem um programa especial para animais domésticos que formaram ligações com os residentes felinos. Você seria treinado como um cão de apoio emocional oficial, ajudando na reabilitação de outros grandes felinos resgatados. As implicações do que Miguel estava dizendo lentamente penetraram na mente de Rex. Ele não apenas não perderia Sasha e Corajoso, ele se tornaria parte de algo maior. Ajudaria outros animais como eles, outros que precisavam de cura, de amor, de uma segunda chance na vida. Mas havia uma pergunta dolorosa que precisava ser feita. E você, Miguel? Rex perguntou baixinho. Não posso deixar você. Você é minha família também. Miguel sorriu, mas Rex podia ver lágrimas se formando em seus olhos. Rex, meu amigo corajoso, ele disse, sua voz engasgada de emoção. Você cresceu além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado quando te encontrei como um filhote abandonado na chuva. Você salvou vidas. Você mostrou uma coragem que inspirou pessoas ao redor do mundo. Você encontrou seu verdadeiro chamado. Ele pausou, limpando os olhos com as costas da mão. Como eu poderia prender você aqui quando existe um mundo inteiro de animais que precisam do tipo de herói que você se tornou? Rex sentiu seu próprio peito se apertar com emoção. Ele amava Miguel profundamente, o homem que o havia salvado, criado, treinado e amado. Mas Miguel estava certo. Rex havia descoberto algo sobre si mesmo naquelas semanas terríveis e gloriosas. Ele havia descoberto seu propósito. Corajoso deve ter sentido a emoção no ar, porque se levantou e começou a lamber o rosto de Rex com sua língua áspera, como se tentando secar lágrimas que não existiam, mas que estavam certamente presentes em espírito. Além disso, Miguel acrescentou com um sorriso travesso, quem disse alguma coisa sobre não nos vermos mais? O santuário fica a apenas um voo de distância, e eu tenho muitas férias acumuladas. Foi então que Sasha fez algo que nenhum deles esperava. A majestosa tigresa se levantou de seu lugar de descanso e caminhou lentamente até onde Miguel estava sentado. Por um momento, ela simplesmente o olhou com aqueles olhos amarelos penetrantes. Então, com uma graça que tirava o fôlego, ela abaixou sua cabeça real e tocou seu nariz no rosto de Miguel. O mesmo gesto de respeito e aceitação que havia dado a Rex no dia do resgate. Miguel ficou completamente imóvel, mal ousando respirar. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, enquanto a tigresa o honrava com sua confiança. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por deixar que eu seja parte da família dele. Doutora Helena capturou o momento em sua câmera, mas Rex sabia que nenhuma fotografia poderia realmente capturar a magia do que estava acontecendo. Era mais que aceitação, mais que gratidão, era reconhecimento. Uma mãe agradecendo ao homem que havia tornado possível que sua família permanecesse unida. Os próximos dias passaram em uma mistura de preparativos emocionantes e despedidas comoventes. A equipe da reserva organizou uma festa de despedida que atraiu pessoas de comunidades próximas, todas querendo conhecer o cão-herói que havia salvado a família de tigres siberianos. Rex ficou constrangido com toda a atenção, mas foi tocado pela sinceridade das pessoas. Crianças pequenas se aproximavam timidamente para fazer carinho nele, sussurrando, "Obrigado por salvar os gatinhos grandes." Adultos apertavam a mão de Miguel e falavam sobre como a história havia renovado sua fé na bondade. Mas foi uma conversa específica que realmente tocou o coração de Rex. Uma menina pequena, não podia ter mais que 7 anos, se aproximou dele no final da festa. Seus olhos estavam vermelhos como se ela tivesse chorado, e ela segurava firmemente a mão de uma mulher que Rex presumiu ser sua mãe. "Você é o cachorro que salvou o bebê tigre?"
Ela perguntou, com a seriedade solene que apenas crianças conseguem ter. Rex assentiu gentilmente. Mamãe disse que você foi muito corajoso, mesmo tendo medo. A menina continuou. Ela disse que coragem real é quando você faz a coisa certa, mesmo quando está com medo. Sua mamãe é muito sábio, Rex respondeu. A menina olhou para ele por um longo momento, então sussurrou. Eu quero ser corajosa como você quando crescer. Quero ajudar animais que precisam de ajuda. Foi nesse momento que Rex compreendeu o verdadeiro impacto do que havia acontecido. Não era apenas sobre salvar Sasha e Corajoso, embora isso fosse incrivelmente importante. Era sobre inspirar outros, especialmente os jovens, a acreditar que um indivíduo pode fazer diferença, que coragem vem em todas as formas e tamanhos, que amor e compaixão sempre encontram um jeito de vencer o medo e a crueldade. Na manhã da partida, Rex acordou cedo para uma última caminhada pela floresta com Miguel. Eles seguiram a mesma trilha onde tudo havia começado, passando pela clareira onde agora havia uma placa pequena marcando o local como local de resgate dos tigres siberianos, um testemunho de coragem e compaixão. Tem uma coisa que ainda não te contei, Miguel disse enquanto se sentavam numa pedra grande que oferecia uma vista panorâmica da floresta. Os caçadores que capturamos, eles eram parte de uma rede internacional muito maior do que imaginávamos. Rex olhou para ele, intrigado. Graças à nossa operação, e especialmente ao que você fez, conseguimos desmantelar toda a organização. 43 pessoas foram presas em 7 países diferentes. Dezenas de animais foram resgatados e devolvidos à natureza ou colocados em santuários apropriados. Miguel pausou, olhando para as árvores que se estendiam até o horizonte. Sua coragem salvou muito mais que apenas Sasha e Corajoso, Rex. Salvou incontáveis animais que nem conhecemos, que estavam destinados a sofrer nas mãos desses criminosos. Rex sentiu uma onda de satisfação profunda. Ele não havia apenas salvado uma família, havia ajudado a interromper uma onda de sofrimento que se espalhava muito além do que podia ver. Algumas horas depois, o helicóptero do Santuário Felino dos Grandes Lagos pousou na clareira, pilotado por uma mulher robusta com cabelos grisalhos e um sorriso que irradiava bondade genuína. Esta era a doutora Sarah Morrison, e Rex a amou instantaneamente. Então este é o famoso Rex, ela disse, ajoelhando-se para ficar no nível dele. O cão que mostrou ao mundo que heróis vêm em todas as formas. O processo de transferir Sasha e Corajoso para o helicóptero foi cuidadosamente orquestrado. Ambos foram gentilmente sedados para o voo. Apenas o suficiente para mantê-los calmos, não o suficiente para causar qualquer desconforto. Enquanto Rex observava os veterinários carregarem suas transportadoras especializadas, ele sentiu uma mistura de tristeza e ansiedade. E se eles não se lembrassem dele após o voo? E se o novo ambiente os assustasse? E se... Como se sentindo seus pensamentos? Corajoso, já na sua transportadora, mas ainda consciente, emitiu um miado baixo que fez Rex se aproximar. Quando ele colocou sua cara perto da grade da transportadora, o filhote estendeu uma patinha pequena e tocou o nariz de Rex. Vamos ficar juntos, seus olhos pareciam dizer. Você prometeu e eu confio em você. O voo para o Canadá foi surreal. Rex havia voado antes com Miguel em pequenos aviões para missões de resgate, mas nunca havia voado internacional. Nunca havia deixado sua terra natal. Enquanto observava a paisagem brasileira dar lugar ao oceano, ele pensou em todas as vidas que haviam sido tocadas por esta jornada extraordinária. Sasha e Corajoso dormiram pacificamente durante a maior parte do voo, acordando ocasionalmente para verificar se Rex ainda estava por perto. Cada vez que seus olhos se encontravam com os dele, Rex via a mesma confiança inabalável que havia visto naquele primeiro dia no poço. Quando finalmente chegaram ao santuário, Rex ficou sem palavras.
Estendendo-se por milhares de hectares de natureza pristina e canadense, o santuário felino dos Grandes Lagos era um paraíso na terra para grandes felinos. Havia florestas densas, lagos cristalinos, cavernas naturais, campos abertos, tudo cercado por cercas invisíveis que protegiam os residentes sem confinar seu espírito. Este será o lar deles, Doutora Morrison disse, apontando para um território especialmente belo que incluía uma cachoeira pequena e uma floresta de pinheiros. 15 hectares apenas para eles. Sasha poderá ensinar Corajoso a caçar, a nadar, a ser um tigre de verdade. Mas sempre com cuidados médicos, sempre com proteção, sempre com amor. E eu? Rex perguntou. Doutora Morrison sorriu. Você, meu querido amigo, terá acesso a todo o santuário. Será treinado para trabalhar com todos os nossos residentes. Tigres, leões, leopardos, jaguares. Muitos chegam aqui traumatizados, assustados, desconfiados de humanos. Mas você tem um dom especial. Você fala a linguagem do coração, não importa a espécie. Os primeiros meses no santuário foram um período de adaptação e maravilha para Rex. Ele observou, fascinado, enquanto Sasha ensinou Corajoso a nadar no lago, a caçar peixes, a rugir adequadamente. O filhote cresceu com uma velocidade impressionante, suas patas se tornando maiores, sua voz mais profunda, suas brincadeiras mais vigorosas. Mas não importa o quão grande ele ficasse, Corajoso sempre tinha tempo para Rex. Todas as tardes, depois das lições com sua mãe, ele procurava Rex para suas próprias sessões de brincadeira. Perseguição, cabo de guerra com cordas, ou simplesmente se deitarem juntos na grama morna, enquanto o sol se punha. Sasha também floresceu no santuário. A tensão permanente que havia marcado seus primeiros meses após o resgate gradualmente desapareceu, substituída por uma confiança serena. Ela sabia que seu filho estava seguro, que eles estavam em casa, que nunca mais teriam que correr ou se esconder. E Rex descobriu sua verdadeira vocação. Outros grandes felinos chegavam ao santuário, alguns resgatados de circos abusivos, outros de colecionadores ilegais, alguns feridos e abandonados na natureza. Cada um trazia suas próprias cicatrizes, seus próprios medos, suas próprias necessidades de cura. Rex tornou-se o embaixador não oficial do santuário, o primeiro a saudar novos residentes, o primeiro a mostrar que nem todos os seres de 2 ou 4 patas eram ameaças. Sua presença calma e amorosa ajudou dezenas de felinos a encontrar paz, a aprender a confiar novamente, a descobrir que podiam ser amados por quem eram. 1 ano depois do resgate, Rex estava deitado em seu local favorito, uma colina com vista para o lago, onde Corajoso, agora um jovem adulto impressionante, brincava com sua mãe. Eles ainda eram inseparáveis, mas agora Corajoso estava começando a mostrar sinais de independência natural, explorando territórios mais distantes, desenvolvendo sua própria personalidade única. Rex ouvia o som familiar de um helicóptero se aproximando e seu coração saltou de alegria. Miguel havia prometido uma visita para o primeiro aniversário do resgate e havia mantido sua palavra. Quando viu seu velho amigo sair da aeronave, Rex correu como não corria há meses, saltando nos braços de Miguel com uma alegria que fez ambos rirem e chorarem ao mesmo tempo. "Você está incrível", Miguel disse, fazendo carinho atrás das orelhas de Rex, exatamente como costumava fazer. Maior, mais musculoso, mas ainda meu garoto. Eles passaram 3 dias maravilhosos juntos. Miguel conheceu todos os residentes do santuário, ouviu histórias de como Rex havia ajudado cada um deles, viu em primeira mão o trabalho extraordinário que estava sendo feito. Mas o momento mais especial foi quando eles visitaram Sasha e Corajoso. O jovem tigre se lembrava claramente de Miguel e o saudou com a mesma afeição que mostrava a Rex. Sasha, agora completamente relaxada e confiante,
Até permitiu que Miguel se sentasse perto dela enquanto observava um corajoso demonstrar suas habilidades de pesca no lago. Você fez algo extraordinário aqui, Rex, Miguel disse enquanto se preparava para partir. Você não apenas salvou 2 vidas naquele dia na floresta. Você criou uma família, construiu pontes entre espécies, mostrou ao mundo que amor não conhece fronteiras. Rex se aninharam contra Miguel uma última vez, respirando o cheiro familiar de casa que sempre o acalmava. Estou orgulhoso de você além das palavras, Miguel sussurrou. E eu sei que nossos caminhos vão se cruzar novamente. Heróis como você. O mundo sempre precisa de heróis como você. Enquanto o helicóptero desaparecia no horizonte, Rex sentiu não tristeza, mas gratidão profunda. Ele havia encontrado seu lugar no mundo, seu propósito, sua família expandida, que incluía não apenas Sasha e Corajoso, mas todos os animais feridos que ele ajudaria nos anos vindouros. Naquela noite, enquanto se deitava sob as estrelas canadenses com Corajoso, agora grande demais para se aninhar como costumava, mas ainda insistindo em dormir encostado em Rex, ele refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado com um miado desesperado na floresta brasileira. Ele havia aprendido que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Havia aprendido que família não é definida por espécie ou sangue, mas por amor e compromisso mútuo. Havia aprendido que cada ato de bondade, não importa quão pequeno possa parecer, cria ondas que se espalham muito além do que podemos ver. E enquanto o Corajoso ronronava suavemente ao seu lado, Sasha vigilante nas proximidades e dezenas de outros grandes felinos descansavam em segurança ao redor do santuário, Rex soube que sua vida havia tido propósito, que ele havia feito diferença, que amor e coragem sempre encontram um jeito de vencer a escuridão. As estrelas brilhavam acima como diamantes espalhados em veludo negro, testemunhas silenciosas de todas as histórias de redenção que haviam se desenrolado sob sua luz. E Rex, o cão-pastor alemão que havia ousado descer ao inferno para salvar um anjo de listras laranja, dormiu peacefully, sabendo que amanhã traria novas oportunidades para proteger, amar e servir. Porque no final das contas, é isso que os verdadeiros heróis fazem. Eles aparecem quando são mais necessários, fazem o impossível parecer apenas difícil e criam famílias onde antes havia apenas medo. E suas histórias inspiram outros a fazer o mesmo. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias assim. Porque no mundo de hoje, todos nós precisamos ser lembrados de que a coragem, o amor e a compaixão ainda existem, e que cada um de nós pode ser o herói na história de alguém.